A economia, enquanto ciência e atividade produtiva, somente será viável se for humana, para o homem e pelo homem. Essa frase, interessante pela sua abrangência social, é atribuída ao Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, de 1920 a 2005. O fato é que uma economia com face mais humana, preocupada com a questão social, tem sido constantemente sufocada em nome de modelos econômicos distorcidos que são dirigidos em favor de ganhos na escala especulativa. Modelos econômicos, em geral, aqui e acolá, têm sido desenhados para atingir objetivos no curto prazo, quase sempre apontando para a necessidade de fazer a produção crescer. Acontece que buscar maior produção não assegura, por consequência, que todos participação dela ou terão sua fatia disponível para abocanhar o bolo do crescimento econômico. Isso, por si só, já nos permite afirmar que crescimento não rima com desenvolvimento, e que, por definição mais ampla, significa ainda dizer que crescer não permite se desenvolver como mera contrapartida. Desenvolvimento passa por uma abordagem bem mais ampla envolvendo, no bojo, melhoria substancial na vida dos mais necessitados. Dessa constatação parte uma provocação e um chamado a quem se interessa por construir uma economia mais humana e menos tecnicista em seu sentido capitalista espolhador. A provocação é simples: precisamos enveredar esforços no sentido de lançar-se um olhar renovador sobre a economia para, a partir disso, entender e propor alternativas a esse mundo econômico repleto de injustiças e distorções. O objetivo disso tudo é apenas criar modelos econômicos que permitam melhorar a vida de milhões de pessoas. Esse é, certamente, um dos grandes desafios que o economista moderno desejoso de ajudar a construir um mundo onde todos ganham precisará enfrentar. Para tanto, uma ruptura com a tradicional teoria econômica precisa acontecer. Nesse sentido, o eixo central da economia, a base da economia tradicional, não pode ser estritamente o mercado, o objeto, a mercadoria, mas, antes, o indivíduo e suas necessidades básicas e peculiares. Que a ciência econômica, carregada por todos aqueles que vislumbrem a necessidade de mudar os modelos econômicos para a construção de um mundo melhor, seja posta no caminho de se construir, de forma sólida, a igualdade entre os homens. As diversas crises que a economia e a sociedade, por não raras vezes, são, e têm sido, acometidas servem para acender a chama da renovação e da urgente mudança, até mesmo porque é inaceitável aceitar pacificamente a imposição de certas ordens, ditadas pelos abonados mandantes da ordem estabelecida. Amartya Sen, um dos economistas que mais tem trabalhado a questão do social em torno da análise econômica, a esse respeito, certa vez disse que é difícil entender como uma ordem mundial compassiva pode incluir tanta gente atormentada pela miséria extrema, pela fome persistente por vidas miseráveis e sem esperança, e porque a cada ano milhões de crianças inocentes têm de morrer por falta de alimentos, assistência médica ou social. Talvez seja por isso que certas situações causam tanto incômodo. Vejamos, por exemplo, que os dentes afiados da financiarização internacional que movimentam, em termos especulativos, 2 trilhões de dólares por dia, nos dilaceram a carótida, nos jogam de bruços ao chão, nos tornam ínfimos e raquíticos perante a força do grande capital. Disso resulta a constatação que é simplesmente insano, patológico mesmo, descobrir essa verdade sabendo ser também verdadeiro que, a cada ano, milhões de pessoas pobres, miseráveis e indigentes padecem pela dor física da fome. Nos dias que correm nesse século XXI que vem carregando 2000 anos nas costas a contar do nascimento de Cristo, todas as noites, 900 milhões de pessoas, crianças, jovens, idosos, homens e mulheres comuns, vão dormir de barriga vazia, não pela opção estética do corpo magro e perfeito, mas por terem as bocas esfarmadas, porque os famigerados sistemas econômicos que manipulam mercados ao doce sabor do lucro e que pelos mercados são manipulados, em favor dos rápidos retornos financeiros assim, determinam tal ordem ignominiosa. Isso nos leva a outra reflexão: em se tratando de economia, não tenhamos dúvidas, as ações econômicas possuem diversas dimensões e impactos múltiplos que afetam substancialmente a qualidade de vida das pessoas, às vezes de maneira positiva ou negativa. Em outras palavras, em economia somos todos responsáveis pelo que acontece. O lamentável fato de presenciarmos gente morrendo de fome num tempo em que o avanço tecnológico é incomensurável, não pode ser moralmente justificável. Quase todos conhecem as maneiras, o modo de fazer, e sabem que os recursos para tirar essa massa incontável de pessoas da indigência estão disponíveis.
Nesse pormenor, bastaria, para tanto, menos de 0,5% de um PIB mundial que está batendo na casa dos 65 trilhões de dólares anuais para acabar, de uma vez por todas, com essa sandice. Nesse sentido, para finalizar vale resgatar aqui as sábias palavras de Santo Agostinho quando diz com clareza que a esperança tem duas filhas lindas, a raiva e a coragem. Raiva do estado das coisas e coragem para mudá-las. Que tenhamos a coragem para mudar esse cenário de tristeza que são cometidos aqueles que passam fome, em geral determinadas pelas ditas ordens e modelos econômicos.